Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto mais uma vez com vocês. Eu recebi alguns questionamentos de alguns seguidores a respeito do que fazer após a apresentação do laudo pericial original, ou seja, o que o perito tem que fazer. Eu já comentei com vocês isso quando eu apresentei o fluxo do trabalho pericial, do momento que o perito é nomeado até o momento que o laudo pericial é homologado. Então, hoje, eu vim aqui falar com vocês sobre os trabalhos que o perito deve fazer referente à apresentação de esclarecimentos às dúvidas eventualmente suscitadas pelas partes litigantes. Vem comigo, me acompanha aí. Muito bem. Como vocês devem lembrar, o perito deve prestar esclarecimentos sempre que for necessário, ou seja, após a apresentação do laudo pericial, caso necessário, o perito deverá prestar os devidos esclarecimentos às partes. Vamos rever o vídeo de 13 de 5 de 2015, na verdade, rever o que foi abordado nesse vídeo de 13 de 5 de 2015, no qual nós falamos de todo o fluxo do trabalho do perito, desde o início do trabalho pericial até a homologação do laudo apresentado, ok? Tenho que enfatizar, gente, tenho que bater o pé aqui, que o trabalho do perito não se encerra quando você entrega o primeiro laudo. A coisa não termina aí, gente. Muitas vezes leva mais de ano para que você tenha atendido tudo aquilo que é estabelecido para você, certo? Tudo aquilo que demanda o Código do Processo Civil em relação ao auxiliar da justiça, ao perito, ok? Então vamos lá. Se vocês lembram desse vídeo de 13 de 5 de 2015, na maioria das vezes será necessário apresentar esclarecimentos acerca do seu laudo pericial. E o que é isso? Vamos lembrar esse fluxo? Lembre, o perito foi intimado aqui, é aquele mesmo fluxo que eu apresentei para vocês, o perito foi intimado, né? A proposta foi aprovada, o perito foi intimado para apresentar o laudo pericial. O perito elaborou o laudo pericial, certo? Verificou se os documentos são suficientes, caso não sejam suficientes, ele peticionou nos autos solicitando que a parte apresente os documentos faltantes. Isso aqui pode levar algumas rodadas. Quando os documentos forem suficientes, o perito emitirá o laudo, certo? E postará o laudo pericial aos autos, certo? E, nesse momento, após a apresentação do primeiro laudo pericial, as partes serão intimadas para que leiam o laudo, verifiquem e, caso não estejam de acordo com as conclusões técnicas apresentadas pelo perito, elas se pronunciem, solicite esclarecimentos. De repente, o que você colocou ali, a forma que você respondeu, não ficou clara para alguma das partes. Então, você poderá ter que prestar estes esclarecimentos, tá? Então, o que faz? Aqui, no caso, as duas partes, a Jenny Ju e o Pilas Bank, eles fazem as suas manifestações junto a esses petitórios, muitas vezes acompanhados de pareceres técnicos elaborados pelos assistentes por eles contratados, certo? E a justiça, digamos, o juiz verá, pô, as partes estão de acordo? Se não estão de acordo, o perito será intimado e deverá elaborar esclarecimentos, certo? Deverá verificar tudo aquilo que as partes estão falando nas suas manifestações, avaliar o parecer técnico fornecido pelo assistente das partes litigantes e prestar os esclarecimentos, ou seja, emitir um novo laudo pericial, certo? Esse laudo pericial vai ser juntado aos autos, certo? As partes serão novamente intimadas e caso não estejam de acordo, o perito pode ter que prestar novos esclarecimentos. Eu cheguei a prestar para um determinado caso, ratificando o laudo. Às vezes o perito tem que retificar alguma de suas conclusões técnicas. Nós não somos perfeitos. Estamos passíveis de cometer algum equívoco, fazer uma leitura inadequada de algum questionamento efetuado, certo? Então, o perito pode sim cometer equívocos, errar às vezes, e deve ter a honradez e retificar as suas conclusões, certo?
Isso não fica mal perante o juízo. Mal é o perito não querer assumir que eventualmente errou, certo? Então, as partes estão de acordo, somente após as partes estarem de acordo que o juiz fará o quê? O juiz emitirá a sentença, certo? Ou seja, homologará o seu laudo pericial, ok? Portanto, gente, o perito deve estar sempre pronto para prestar quantos esclarecimentos forem necessários até que as partes estejam de acordo com as conclusões técnicas, ou o juiz, se o juiz achar que aquilo que o perito apresentou é suficiente para responder os pontos controvertidos, para trazer os esclarecimentos necessários, daí o juiz colocará um ponto final e ele daí emitirá a sentença, certo? A decisão final acerca dos pontos discutidos, certo? Apenas após tudo isso esclarecido, gente, vejam bem, apenas após a prestação dos esclarecimentos, que aqueles 50% que ficaram retidos lá, depositados em juízo, somente após a apresentação de todos os esclarecimentos necessários, que a sua grana vai ser liberada. Então, estejam sempre preparados, ok? Laudo pericial de esclarecimentos. Gente, não adianta eu pegar e apresentar um modelo para vocês de como fazer isso aí. Cada perito vai desenvolver a sua própria metodologia, certo? Aquilo é a forma que ele se sentirá mais confortável em trazer esses esclarecimentos, trazer respostas às dúvidas, aos questionamentos adicionais eventualmente levantados pelas partes, certo? O laudo de esclarecimento ele deve abordar todos os pontos de controvérsia das partes em relação ao laudo pericial. Muitas vezes não serão necessários esclarecimentos. Às vezes as partes estarão de acordo com aquilo que você colocou, você será intimado e deverá simplesmente dar ciência das partes acerca de sua concordância com as conclusões periciais, certo? E quando forem apresentados quesitos de esclarecimento, o perito deverá responder os quesitos de esclarecimento. Ou seja, o que é isso? Isso quer dizer que, de alguma forma, as respostas que você colocou, as análises técnicas que você colocou em seu laudo pericial original, não foram suficientes para esclarecer as dúvidas das partes, certo? Mas, muita atenção, certo? Verifique se os quesitos que as partes apresentaram são efetivamente de esclarecimentos, porque muitas vezes eles são espertinhos, ou seja, eles depois que você fez o laudo, apresentou o seu laudo pericial, dizem, pô, eu deveria ter perguntado isso daqui, entende? E se a parte não perguntou na primeira vez, é um trabalho adicional, você não estará trazendo esclarecimentos, você estará complementando a prova pericial com pontos que não foram trazidos, não foram suscitados quando a parte apresentou seus quesitos, tá? Então, perdão, nesse caso, é possível que você peça a complementação de seus honorários periciais, ok? Muito bem, gente, vamos lá. Eu tenho uma forma de fazer os meus laudos periciais de esclarecimentos, eu tenho uma metodologia. Eu faço o seguinte, primeiro, como sempre, eu identifico o processo, eu faço as considerações preliminares, que é um breve sumário acerca dos pontos que foram debatidos, das conclusões técnicas que eu cheguei, eu coloco lá, vou mostrar para vocês na sequência, eu coloco lá o resumo de todas as minhas conclusões técnicas e também os questionamentos, as manifestações que as partes efetuaram após a apresentação do laudo pericial original, tá? Apresento a análise, ou seja, em tópico separado, a análise dos argumentos e questionamentos eventualmente apresentados pelas partes, ratifico ou retifico as minhas conclusões técnicas e faço o encerramento, certo? Não é necessário você viajar muito, colocar muito floreio. Não, você tem que ser direto, você tem que ver, pô, o que as partes estão perguntando, como que eu posso esclarecer isso daqui. Muitas vezes, gente, sério, muitas vezes tudo aquilo que é questionado está lá no laudo pericial, ou seja, faltou uma melhor análise das partes em cima do laudo que você apresentou. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que copiar lá onde estava essa resposta no laudo pericial e dizer, ó, tá aqui, ó, eu já tinha respondido isso.
logicamente que da forma mais, digamos assim, respeitosa possível, certo? Teve um caso que o juiz fez uma série de questionamentos que estavam todos respondidos no laudo pericial, ou seja, ele não leu o meu laudo pericial. Eu tive que mostrar, ó, essa resposta está na página tal, está aqui reproduzida. Então, gente, isso são os laudos de esclarecimentos, tá? O que eu vou fazer aqui para vocês, tá? Para que não seja algo muito extenso, eu peguei um laudo de esclarecimentos aqui que eu apresentei recentemente e vou demonstrar para vocês, ok? Vem comigo. Deixa eu colocar aqui, eu vou trocar essa tela, vou minimizar essa tela, tá? Então aqui tá. Isso aqui é um laudo que eu apresentei numa ação de procedimento ordinário, que é a petição de juntada do laudo pericial, ou seja, eu fiz a solicitação que fosse fosse considerada a juntada do laudo pericial aos autos, né? Já solicitei a liberação dos honorários remanescentes, visto que com a apresentação dos esclarecimentos, teoricamente você cumpriu integralmente a sua função. Teoricamente, muitas vezes outros esclarecimentos serão necessários, mas você já pode pedir. Isso não quer dizer que eles vão liberar a sua grana, mas você já pode pedir a liberação dos seus honorários complementares, ok? Vamos lá, o que aconteceu nesse caso? Laudo pericial de esclarecimentos, essa é minha metodologia, vocês devem criar a sua metodologia. Coloco o índice aqui, nesse caso teve questionamento só do banco réu, certo? Identificação do processo, considerações preliminares, quanto à manifestação do banco réu, considerações finais, conclusões e encerramento. O que aconteceu nesse caso aqui? Ó? Considerações preliminares. O que eu coloco nas considerações preliminares? Eu coloquei aqui, ó. Relembro que o objeto da presente prova pericial foi a conta corrente número tal, tida no banco tal, na agência tal, que teve movimentações de março de 92 a julho de 2001 e que foi revisada com o objetivo de valorar as decisões proferidas nos autos e constituir prova pericial para fins de cumprimento de sentença. Isso daqui é uma prova pericial de cumprimento de sentença, tá? Daí eu coloquei aqui, ó, relembro que a prova pericial para fins de cumprimento de sentença, liquidação de sentença por arbitramento, foi deferida a movimentação tal e o perito foi nomeado na movimentação 255, nesse caso aqui, ó. Coloquei aqui que eu comuniquei a data de início na movimentação 271 dos autos e entreguei o laudo pericial original no evento tal. E coloquei, no qual foram apresentadas as seguintes conclusões técnicas. Veja, eu não vou ler todas as conclusões técnicas. O que eu fiz? Eu peguei e copiei a parte final do meu laudo pericial, ou seja, as conclusões finais, considerações finais e conclusões, eu colei aqui todas as minhas conclusões, porque você como perito, o laudo pericial ele tem que ser conclusivo, então não adianta você simplesmente apresentar as respostas e dar por encerrado o laudo, não. Você deve apresentar as considerações finais, as conclusões, ou seja, o teu laudo tem que ser conclusivo, tem que dar de uma maneira rápida uma leitura acerca das conclusões técnicas que você está trazendo para o douto juízo, certo? Então tá aqui, ó, reproduzir todas as minhas conclusões, tá? Reproduzir todas as minhas conclusões e, na sequência, eu coloquei aqui, ó, uma vez intimadas a se pronunciarem, ou seja, no momento que você apresenta o seu laudo pericial, os sistemas eletrônicos aqui, pelo menos no Paraná, você apresentou o laudo pericial, já, sei lá, um minuto depois, as partes já são intimadas para se pronunciarem acerca do laudo pericial, certo? Então, uma vez intimadas a se pronunciarem acerca das conclusões técnicas apresentadas, o banco réu se manifestou, alegando que esse perito teria se utilizado a calculadora do cidadão para fins de apuração da variação da taxa Selic. Se não, vejamos, né? Aqui, o banco falou, verifica-se, no entanto, que para a aplicação da taxa Selic, a perícia se utilizou da calculadora do cidadão, a qual é norteadora para leigos e consumidores. Ou seja, os assistentes técnicos, muitas vezes, eles não pancada, tentam desvalorizar o teu laudo pericial, entende? Eles tentam fazer de tudo para que o teu laudo pericial não seja considerado uma forma de prova técnica para dirimir as questões existentes nos autos.
certo? Não é maldade, é trabalho do assistente técnico fazer isso. Por isso que você tem que fazer um bom laudo pericial para que não leve porrada para que teu laudo pericial seja homologado, tá? Daí ele colocou aqui, o próprio Banco Central do Brasil traz ao público informação de que a taxa Selic disponível na calculadora do cidadão é obtida de maneira exponencial e não na forma linear. Daqui ele colocou essa argumentação, destacou, etc. Desse modo, a calculadora do cidadão não segue entendimento pacificado no Poder Judiciário, consistido em mero divulgador de médias e padronizações, motivo pelo qual os cálculos merecem reparos nesse sentido. E, por fim, quanto aos demais termos do laudo pericial 284, o banco réu manifestou sua concordância, ou seja, ele concordou isso daqui. Ele, como nós veremos aqui, ele falou que eu usei essa calculadora do cidadão e que estaria errado. Só que pisou na bola, gente. Pisou na bola, tá? Aqui, ó. E conforme acima destacado, que se refere às demais conclusões apresentadas no laudo pericial, o banco réu manifestou sua concordância. A parte autora, por sua vez, apresentou sua concordância com o laudo pericial, se não vejamos a sua manifestação tida a movimentação 295.1. Está aqui, ó. Eu coloquei aqui um pedaço que mostrou a concordância da parte acerca do laudo pericial. Tá? Dessa forma, ou seja, aqui, conclusão, tente ser bastante objetivo. Dessa forma, o presente laudo pericial tem por objetivo exclusivo trazer esclarecimentos face ao ponto suscitado pelo banco réu. Então, abri mais um ponto aqui. Tá? Quanto à manifestação do banco réu, o que eu falei nesse caso? A manifestação que ele fez, o que ele disse lá que eu usei a calculadora do cidadão, está errado. Está errado, é mentira, porque eu não usei. Eu não usei a calculadora do cidadão. Tá? Eu coloquei aqui, ó. Conforme mencionado nas considerações preliminares réu, o banco réu alegou de forma infundada, se ele te deu porrada, dê porrada aqui também, certo? Mas você tem que fazer de forma correta. Que essa perícia teria se valido da calculadora do cidadão para fins de atualização de valores após a data tal, conforme determinado nas decisões transitadas em julgado. Todavia, esse perito se surpreende com tal alegação, tendo em vista que, em momento algum, se referiu ou utilizou-se da referida calculadora do cidadão para fins de elaboração do laudo pericial. Tanto é verdade, veja aqui, ó, o cara não leu, não prestou atenção no laudo pericial. Tá? Tanto é verdade que apresentou o anexo 10, no qual o fator acumulado da taxa Selic foi demonstrado mês a mês. Se não, vejamos. Ou seja, aqui você está apresentando a contraprova, entende? Está demonstrando a contraprova. Até destaquei aqui um mês específico, tá? Ou seja, aqui tem o fator acumulado que se utiliza, que foi utilizado para fazer o cálculo de cumprimento de sentença que determinou que as atualizações fossem feitas através da taxa Selic, tá? Então, coloquei aqui, ó, o índice utilizado para atualização dos valores após 16 de nove de 2013 foi o de 1,844570, conforme acima destacado, o que corresponde à variação da Selic entre o mês de setembro e a data de encerramento do laudo pericial original. Isto posto, resta evidente que os nobres patronos do banco réu não fizeram a leitura adequada do laudo pericial e apresentaram tal alegação infundada, a qual não merece acolhimento por parte desse douto juízo. Isto posto, não tendo sido apontada qualquer inconsistência no laudo, inconsistência técnica no laudo pericial originalmente apresentado, segue as conclusões tidas ao evento 284 dos autos totalmente ratificadas. Tá? Eu coloquei aqui, veja, embora eu pudesse parar aqui, ou seja, eu ratifiquei as mesmas conclusões, teoricamente eu não precisaria colocar novas considerações finais, mas eu costumo fazer isso. Eu coloco todas as considerações finais novamente, ou seja, ó, conforme acima esclarecido, não procede a alegação do banco réu de que esse perito teria se utilizado de índices inadequados para fins de atualização de valores após 16 de nove de 2013. Aqui, ó, relembro que foi produzido o anexo 10 do laudo pericial original, o qual apresenta o fator acumulado de atualização da Selic entre novembro de 2012 a maio de 2020, o qual não foi devidamente apreciado pelo banco réu. Desta forma, não havendo quaisquer outros esclarecimentos a serem apresentados, bem como considerada a concordância das partes quanto às demais conclusões periciais, o laudo pericial tido ao evento 284 dos autos segue integralmente ratificado. E, por fim, esse perito permanece à disposição desse doutor juízo para eventuais elucidações adicionais. Por quê? Tudo bem,
teoricamente, está tudo esclarecido aqui. Mas e o juiz? O juiz pode ter alguma pergunta para você, né? Ou seja, depois eu não cheguei a ver, eu acho que ainda não veio o retorno desse laudo de esclarecimentos aqui. Mas pode ter uma outra questão que para o juiz não ficou clara e ele pode pedir esclarecimentos e você, como perito, você deve prestar esses esclarecimentos. Ok, gente? Então, gente, é isso daí. Elaborar um laudo de esclarecimentos não é um bicho de sete cabeças. Você tem que avaliar bem o que está sendo perguntado, ou seja, quais foram as inconsistências entre as suas conclusões técnicas e as conclusões técnicas da parte ré, da parte autora, e você tem que pontuar. E sempre, se você identificar que de repente você cometeu algum deslize, utilizou, por exemplo, se eu tivesse utilizado a calculadora do cidadão efetivamente, o que eu teria que fazer? Eu deveria retificar todos os meus cálculos, com base naquele ponto que foi trazido pela parte requerida. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido de ajuda para vocês. Caso vocês tenham outras dúvidas acerca de como elaborar um laudo pericial de esclarecimentos, como sempre, eu estou à disposição, certo? Vocês têm o meu contato, vai aparecer o número do meu WhatsApp aqui ao final dessa apresentação e vocês necessitando, pode entrar em contato. Os meus seguidores aqui sabem que eu sempre dou um retorno. Posso demorar um pouquinho, mas sempre dou um retorno. Tá? E por último, gente, não esqueçam de curtir esse vídeo aqui embaixo, compartilhar com outras pessoas que vocês saibam que possam se interessar por essas informações. Tá? O meu objetivo é esse, ajudar as pessoas que estão entrando nesse universo de perícia judicial. Ok? Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.